Olá, iniciante na eletrônica, bem-vindo ao nosso canal da Labelnet. Hoje, nesta aula de número 5, nós vamos mostrar para você como utilizar um multímetro digital para medir linhas de fonte numa placa de notebook, pode ser de smartphone, de televisão. Nós vamos utilizar aqui uma placa de notebook da Samsung, uma RV411, e mostrar ali como medir com multímetro digital as linhas de fonte PWM. Os capacitores também eletrolíticos, capacitores de cerâmica, e vou mostrar para vocês como utilizar um multímetro digital. Eu espero que vocês gostem. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, marca ali aquele sininho para receber sempre novidades, que a gente está sempre fazendo vídeos aqui de eletrônica para iniciante. É muito interessante você marcar aquele sino ali, porque você vai receber todas as novidades assim que forem lançadas no nosso canal. Espero que vocês gostem. Aqui atrás já está tudo montado para vocês na bancada, já está a placa ali montada, tudo montado direitinho, e eu vou então fazer esse vídeo para vocês mostrando e ensinando vocês como utilizar o multímetro digital para medir linhas de fonte numa placa de notebook, tá certo? Então vamos lá para a bancada? Bom, querido iniciante, vamos então mostrar para você como você deve medir com o multímetro digital a continuidade das fontes numa placa de notebook, por exemplo. É um exemplo de uma placa de notebook. Poderia ser uma placa de TV, uma placa de smartphone, uma placa de qualquer aparelho eletrônico que contenha fontes PWM, tá certo? Fontes PWM. A gente vai então selecionar aqui no multímetro o setor de continuidade, vai mostrar aqui um íconezinho de um alto-falantezinho aqui em cima, tá? Mostrando que vai fazer um som, ó. Ele vai fazer esse som na hora que tiver um curto ou uma resistência muito baixa. Primeiramente, você deve utilizar pontas tipo agulha, que nem essa daqui, são pontas muito boas, ó, tipo agulha, tá? É bem interessante porque você tem maior precisão na hora de aplicar a ponta no circuito, tá? Primeiramente, você vai usar a ponta preta no terra, qualquer terra que você encontrar aí na placa, tá? Um terra de placa, você vai colocar aqui no terra e você vai observar as fontes, as bobinas de fonte. Essas aqui são bobinas de fonte, cada bobina dessa é uma fonte PWM, 3 volts, 5 volts, tá? Aqui nós vamos ter outra fonte PWM, provavelmente 1 volt, 1.2 volts. Aqui nós temos a ponta de 1.5 volts das memórias, tá? Aqui nós temos uma outra bobina, que eu não sei que tensão é essa daqui, mas nós temos mais duas bobinas aqui, uma de core e outra de V-core, que são do microprocessador, da CPU, tá? E temos uma bobina aqui no canto, que é a bobina que faz a carga da bateria. Então a gente pode medir essas bobinas, a resistência dessas bobinas, dessas linhas que nós chamamos de linha, tá? Linha de fonte, para saber se existe um curto nessa linha. Quando a resistência dá muito baixa, a gente deve desconfiar, tá certo? Mas existem certas placas que dão realmente uma resistência baixa na área de V-core e core, tá? Dependendo da CPU. Então vamos começar a medir. Primeiramente você coloca testa, né? Testa, a ponta está lá zerada, aí você coloca o preto aqui no terra e a gente coloca na bobina. Tanto faz você colocar de um lado como do outro da bobina, tá? Porque a bobina na verdade é um fio enrolado no núcleo de ferrite aqui, certo? Então é um curto, né? Tanto faz você, ó, é um curto, eu vou até medir aqui para vocês verem, ó, vai dar um curto lá, ó, praticamente, tá? Certo? Então a gente coloca aqui no terra e vê a linha para ver se existe curto, ó. A resistência é bem alta, infinita aí a resistência, tá? Não existe curto nessa linha. A gente pode passar para a próxima fonte, né? Então na linha de fonte a gente já mede aí, ó, não está dando também uma resistência infinita. Nós temos essa outra bobina aqui que nós podemos medir desse lado aqui, também, ó, está dando uma resistência infinita, quer dizer, essa linha aqui está boa, não existe curto, nem fuga, nem coisa nenhuma. Nós temos uma outra bobina aqui, que é das memórias, ó, inclusive com a memória conectada no slot, tá? Se você tiver dúvida, você pode desconectar a memória do slot, se você encontrar aqui uma resistência muito baixa, tipo assim, uma resistência baixa, né? Então você pode desconectar aqui o pente de memória do slot para poder medir, para ver se não é o pente de memória que está causando essa baixa resistência. No caso aqui também, ó, a fonte de resistência está boa. Aqui nós temos uma outra bobina, tá? Que eu vou medir aqui, ó, essa bobina aqui tem 90 ohms, tá vendo, ó? Tá uma resistência boa,
tá? Nós devemos desconfiar de resistências baixas, tipo de 9 ohms para baixo, 12 ohms para baixo. A gente deve desconfiar da linha, mas não quer dizer que tem curto nela, tá? Nós devemos desconfiar e fazer uma melhor análise ali naquela linha para saber se existe algum componente com fuga ou com curto. No caso aqui, nós temos aqui no 89, isso aqui provavelmente é ou do PCH ou da CPU, tá? Então, você vê que ela dá uma resistência menor. Onde tem uma BGA, geralmente dá uma resistênciazinha mais baixa, tá bom? Mas aí tá dando 90 ohms, tá muito bom, tá? Aqui nós temos Core e V-Core. Então, vou medir aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá 14 ohms, ó. Você tá vendo que o V-Core aqui, a resistência é bem baixa, né? 14 ohms, mas tá dentro do normal, tá? Aqui nós temos o Core, que tá dando 218 ohms. Então, tá super normal também. Essa resistência aqui em cima da CPU, ela pode chegar perto de zero, vai depender muito do tipo de CPU que está sendo utilizada, tá? E às vezes a resistência e a tensão que está sendo aplicada a ela também. Às vezes a tensão, como a tensão é muito baixa, né? E o consumo é alto, então da CPU, então ela vai dar uma resistência bem mais baixa na linha, tá? Isso é normal, é mais do que normal, tá bom? Você deve desconfiar, se você achar que está no zero, está em curto, então você tem que usar uma fonte assimétrica para injetar a tensão correspondente à fonte, tá? Não vai injetar, por exemplo, essa fonte aqui é 900 milivolts, por exemplo, né? 900 milivolts, você não pode chegar aqui, você pode colocar uma tensão de 1 volt, tá? Mas não pode jogar uma tensão de 2 volts, 3 volts aqui para medir essa linha, porque você vai danificar a sua CPU. Tá bom? Ou pode danificar capacitores que estão na linha, porque capacitores de linha aqui podem ter uma tensão de isolamento baixa. Tá? Com uma fonte aqui 900 milivolts, por exemplo, um capacitor desse pode ser de 1,5 volts. E se você colocar 2 volts aqui, você vai danificar o capacitor na mesma hora, tá? Podendo danificar também a CPU, caso ela esteja, como esse caso aqui, que ela é soldada na placa. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse capacitor aqui é 2,5 volts. Você não pode chegar nessa bobina aqui e jogar uma fonte, jogar 3 volts nessa fonte. Se você fizer isso, ou mesmo jogar 2,5 volts muito perto da tensão de isolamento do capacitor, ele vai danificar, tá? Ele vai danificar. Ele pode não entrar em curto na hora aqui, mas com certeza ele vai ferver o eletrólito por dentro do capacitor e pode danificá-lo, dando fuga, aumentando o ESR do capacitor ou mesmo danificando ele para curto. Então eu vou medir aqui a bobina, tá? Tá aí, ó, a bobina também está com tensão, está com resistência infinita, perdão. Está com resistência infinita. Você também pode medir capacitores na linha, ó. Um dos lados desse capacitor com certeza vai para a terra. Deixa eu medir aqui um terra, pegar um terra aqui. Um dos lados do capacitor vai para a terra. Por quê? Porque a maioria dos capacitores cerâmico e eletrolítico que tem aqui na placa, eles são de filtragem ou de desacoplamento, tá? Que estão nas linhas de fonte. Então, toda vez que você encontrar um capacitor que um lado vai para a terra, por exemplo, vamos ver esse aqui. Como ele é muito pequenininho, ó, um lado está para a terra, tá vendo? O outro lado não está para a terra, mas também não está dando resistência, quer dizer, não tem fuga. Você pode medir em cima dele, fica mais prático, né? É mais prático de medir. Quando acontece você medir em cima de um capacitor desse aqui, ele der uma resistência muito baixa, você tem que desconfiar dessa linha, tá? Ou do próprio capacitor, ou dos capacitores que estão em paralelo a ele, porque numa linha de fonte dessa, geralmente tem mais de um capacitor em paralelo. Então você pode sair medindo aqui os capacitores, ó, sair medindo dessa maneira mesmo, porque um lado dele está para a terra, tá certo, pessoal? Para você conferir se isso é verdade, você vem num lado do capacitor aqui e coloca num dos lados e do outro lado não vai ter, tá? Então os capacitores são sempre assim. Esses capacitores de filtro são esses capacitores eletrolíticos aqui, tá? Esses capacitores eletrolíticos aqui, em estado sólido, ó, ele vai dar um apito e vai voltar a infinito. Por quê? Porque é o tempo, existe uma tensão na ponta desses do teste, tá? Então o que acontece? Quando eu encosto aqui, como os capacitores são de tensão muito baixa, ele vai dar um tempo de carga, ele vai carregar e vai apitar, tá certo? Mas isso é normal, ele carrega e apita. Vamos ver se eu tenho um aqui que vai fazer isso, né? Ó, apitou e parou, tá vendo? Isso é normal, é o tempo de carga dele, é o tempo que ele carregou, tá? Vamos ver se tem algum outro por aqui, ó.
Pronto, já carregou, ele volta ao normal, tá? Isso aqui é normal, pessoal, não quer dizer que tem um curto nesse local, tá bom? Vou medir mais um aqui, ó. Ó, esse aqui tá dando 93, ele tá carregando e descarregando, tá vendo? Por isso que está apitando desse jeito, ó. Por quê? Porque esse setor da bobina aqui, ó, esse setor da bobina aqui, ele tá com um filtro aqui. Como o meu teste digital pega 100 ohms, né? Então isso é normal, tá bom? Ele fica apitando, porque ele tá carregando e descarregando. Ó, tem um resistor aí que tá descarregando, acoplado a ele, que fica descarregando ele, tá certo? Então isso é normal, não se preocupe com isso não. Aqui nós temos um outro capacitor também normal, tá? Então a gente vê que os capacitores estão bons, né? Logicamente essa placa está funcionando, tá certo, pessoal? Não existe nenhum curto aqui. O que nós estamos mostrando para vocês é como utilizar o multímetro para ver, então, curtos na linha, tá? Então nós vamos ficando por aqui, essa aula de iniciante, mais uma aula de iniciante aqui do nosso YouTube, e espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa, vocês que estão iniciando. Os que estão assistindo esse vídeo que já têm experiência, logicamente, fica aí um abraço para vocês e obrigado por estar assistindo o nosso vídeo, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima!